Olá, aqui é o Everton. Gente, estou de férias. De férias, mas não vou deixar de fazer aqui uma dica terapêutica em cima do material que a gente já produziu. A gente produziu muita coisa, muito conteúdo sobre terapias, sobre produtos, sobre uma série de coisas. E a dica de hoje é sobre livros. Você não pode perder, ok? Um grande abraço, eu estou de férias, isoladinho na minha casa com minha mulher e meu filho. Tá bom? Um grande beijo a todos. Não esquece de curtir a gente, acionar o sininho para continuar vendo nossos vídeos. Um grande abraço a todos. A dica terapêutica de hoje é um dos autores essenciais da astrologia, que todo estudante e profissional deve conhecer extensamente. Ele foi um dos maiores astrólogos do Ocidente, sendo venerado por Henry Miller, Roberto Assagioli, entre outros. Estou falando de Daley Rudhyar. Foi, além de astrólogo humanista, um escritor e compositor nascido em Paris, mas erradicado nos Estados Unidos desde seus 22 anos de idade. Era um ariano com ascendente em Sagitário e lua em Aquário. Estudou música na Sorbonne, Universidade de Paris, onde se graduou aos 16 anos. Seus envolvimentos com a comunidade artística parisiense fomentaram suas buscas filosóficas e se encantou com o caráter cíclico da existência. Em novembro de 1916, sua música o levou para Nova York, onde realizou uma apresentação pela New York Metropolitan Opera. Nessa fase, conheceu Sasaki Hiroshi, um dos pioneiros do Zen nos Estados Unidos, que o introduziu no estudo da filosofia oriental e do ocultismo. De 1917 a 1919, viveu entre Nova York, Canadá e Filadélfia. Foi quando adotou o nome Rudhyar, um cognato de várias palavras em sânscrito, incluindo o nome do deus Rudra. Se muda para Los Angeles enquanto se aprofunda na teosofia. Em 1926, se naturalizou norte-americano. Em 1930, se casou com Marla Cotendo, secretária do teosofista Will Leviton Comfort, que o apresentou a Mark Edmund Jones. Jones foi seu grande professor de astrologia. Neste período, ele também estudava os escritos psicológicos de Carl Jung e percebeu as diversas relações entre a astrologia e a psicologia junguiana. Dessas relações entre astrologia e psicologia, Rudhyar constrói suas percepções primeiras e postula que os astros não causavam os efeitos na vida humana, mas eram imagens sincrônicas aos indivíduos. Os astros são representações de forças psicológicas que atuam nos indivíduos, mas não superavam o nosso livre-arbítrio em responder a essas forças. No início, chamou sua interpretação de astrologia harmônica. Depois a renomeou como astrologia humanista, tema do seu primeiro livro, A Astrologia da Personalidade, publicado em 1936. Uma amiga, a renomada teosofista Alice Bailey, que inventou o termo Nova Era, fomentou o desenvolvimento de sua abordagem astrológica e publicou seu livro em sua editora, Lucis Publishing. Durante 2 décadas, Rudhyar continuou a escrever e dar palestras sobre astrologia. Em 1969, fundou o Comitê Internacional de Astrologia Humanista, uma sociedade profissional que trabalharia no desenvolvimento de sua visão astrológica. Nessa fase, produziu vários livros e começou a absorver os insights da psicologia transpessoal, que se concentrava em explorar estados alterados de consciência. Em meados dos anos 70, supera sua astrologia humanista e evolui para o que denomina astrologia transpessoal. Nessa época, começa a refletir sobre o movimento da Nova Era e escreve vários livros sobre consciência planetária e filosofia da Nova Era. Morre em 13 de setembro de 1985, em São Francisco, na Califórnia. A maioria dos mais de 40 livros e centenas de artigos que produziu falam de astrologia e espiritualidade. Desde seu primeiro livro, A Astrologia da Personalidade, constrói sua reputação como um astrólogo brilhante, argumentando que a astrologia não é preditiva, mas produtora de intuições. Sua vasta obra e seus mais de 20 livros sobre astrologia traçaram suas aproximações definitivas com a psicologia, fundando a astrologia transpessoal. Desde meus primeiros estudos de astrologia, sua obra me fascinou. Como disse em outra dica terapêutica, quando me interesso por astrologia em 1984, não havia uma vasta bibliografia sobre o assunto. Foi somente no final de 1985,
logo depois do falecimento de Rodayer, quando ocorreu um congresso internacional de astrologia no Rio de Janeiro, que as editoras começaram a publicar livros de astrologia. A editora Pensamento publicou quase toda a obra de Rodayer. Agora a super dica. Vou destacar aqui 3 livros de Danny Rodayer que mais me influenciaram. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, A Astrologia da Personalidade. Nesse livro, Rodayer demonstra as relações entre o simbolismo astrológico e a psicologia, em especial a psicologia analítica junguiana. Esse livro me apresentou os símbolos sabeus e é uma nova visão de astrologia como um tipo de counseling ou técnica de aconselhamento. O segundo livro de Rodayer, mais importante para mim, foi o Tríptico Astrológico. Esse livro aqui. Nesse livro, Rodayer apresenta a astrologia como um caminho iniciático, onde os signos, casas e astros representam estágios para a compreensão dessa totalidade. Cada um dos 12 dons e provas do ser humano são apresentados por um intelectual que destila astrologia, psicologia, filosofia e espiritualidade. Fascinante e fundamental para a compreensão e utilização dos conceitos astrológicos. O terceiro livro de Rodayer, mais importante para mim, na minha formação, foi A Astrologia e a Psique Moderna. Sem dúvida, uma referência na construção de uma astrologia em completa conexão com as diversas abordagens psicológicas, como a psicologia analítica junguiana, o psicodrama de Jacob Moreno e a psicossíntese de Roberta Saggioli. Rodayer considera aqui o self como uma chave astrológica para a construção de uma abordagem astropsicológica, como um tipo de psicologia integrada ou astrologia psicanalizada. Foi fundamental para eu entender o papel do astrólogo como um consultor da subjetividade, portanto, atuando como um terapeuta, que posteriormente passou a ser reconhecido, sindicalizado e legitimado como terapeuta holístico. E é por isso que recomendo meus alunos se sindicalizarem no SINT, o Sindicato dos Terapeutas, ou o SINATEM, um outro sindicato de terapeutas. Além desses 3 livros, vários outros livros de Danny Rodayer foram importantes em minha formação como astrólogo. Destaco também O Ciclo de Lunação, maravilhoso. Um estudo astrológico dos complexos psicológicos, sensacional. A Prática da Astrologia, um manualzinho muito importante para quem quer começar a trabalhar com astrologia. A Astrologia Tradicional e a Astrologia Humanista, livro maravilhoso. Me apresentou aqui um modelo que depois eu desenvolvo como 7 tipos de mapa, sensacional. Uma mandala astrológica, um aprofundamento sobre os símbolos sabeus. Cada grau astrológico representa uma imagem de sabeu, e ele apresenta isso para a gente aqui, é sensacional também. As Casas Astrológicas, um livro maravilhoso em cima desse tema das casas astrológicas, os setores da nossa vida. E A Astrologia da Transformação, mais um livro naquela linha psicológica dele. Podemos perceber por essa vasta bibliografia o quão fundamental é esse autor. De fato, Danny Rodayer é um autor fundamental para todo estudante de astrologia e todo astrólogo profissional. Suas obras são capitais para montarmos nossa biblioteca astrológica. Esse autor é um dos astrólogos essenciais para a astrologia, fundador da astrologia transpessoal, portanto, um dos pioneiros em atuar com a astrologia como uma técnica de consultoria, que depois passou a integrar as terapias holísticas. A dica terapêutica que vou apresentar são os 3 livros em tarologia que mais me influenciaram. Todos vocês que me conhecem já sabem da importância e do valor que atribuo à formação, aos estudos e à constante pesquisa na carreira de um terapeuta profissional. Como já falei em outra dica terapêutica, a formação constante, a supervisão e a terapia são os pilares na condução de uma carreira terapêutica sólida, bem-sucedida e próspera. Então, quando estamos interessados em uma técnica holística qualquer, é fundamental para o estudante montar uma bibliografia básica e, aos poucos, ir compondo sua biblioteca holística. No caso do tarô, já contei que comecei a me interessar aos 16 anos com uma prima. Naquela época, em 1983, havia poucas publicações sobre o tema, e o cenário permaneceria o mesmo até meados daquela década. Mas um livro era febre
entre todos os estudantes de tarô do início dos anos 80, pois trazia junto um baralho, o que era comum naquela época, mas os 78 arcanos do tarô da editora Pensamento eram o melhor. Muitos tarólogos e cartomantes que faziam sucesso no cenário esotérico carioca usaram essas famosas cartinhas, como a Dora, a Esmeralda e a longeva Cherry, todas elas atendendo em Copacabana, no Rio de Janeiro. Esse livro, Os 78 Arcanos do Tarô, foi muito importante no início da minha formação, pois com as cartas eu poderia efetivamente começar a praticar a técnica, além de estudar a teoria. O tarô do livro era uma mistura de dois tarôs, o tarô de Eteila, publicado em torno de 1785, e o tarô dos Boêmios de Papus, do final do século XIX. Eteila e Papus eram dois grandes esoteristas, e naquela época o livro de Thoth de Eteila era impossível de conseguir. Só fui lê-lo mais de 25 anos depois. Mas o tarô dos Boêmios de Papus era publicado, então com ele continuei meus estudos. Esse livro, o Tarô dos Boêmios de Papus, também vinha com um baralho, mas as cartas eram maiores e mais frágeis, então eram pouco úteis para o jogo constante. A parte teórica, entretanto, enveredava nas relações entre os arcanos maiores do tarô e a cabala. Dando continuidade aos meus interesses, adquiri 2 livros que aprofundavam essas relações entre tarô, cabala, astrologia e numerologia. Os Arcanos Maiores do Tarô e os Arcanos Menores do Tarô, ambos de Dio Mabes, publicado pela editora Pensamento. Apesar de ser uma escrita hermética e densa, esses livros foram fundamentais na minha formação, especialmente pelas inferências numerológicas que o autor aplicava na interpretação dos arcanos. Nessa fase, em 1987, resolvi comprar um tarô importado, profissional. Fui então à legendária livraria Leonardo da Vinci, na Avenida Rio Branco, e acabei saindo com um tarô de Marsella, aqui é meu tarô de Marsella bem antigo, e com um tarô cabalístico preto e branco, esse tarozinho aqui, lindo, da também lendária Ordem Esotérica Golden Dawn. Além deles, comprei um livro, que foi o primeiro livro a me impactar profundamente. Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica, de Sally Nichols. Na verdade, eu tinha tudo para sair das minhas compras e enveredar pelo tarô cabalístico que tinha acabado de adquirir. Estava interessadíssimo na Golden Dawn, mas a escrita maravilhosa e fluida de Sally Nichols, associando o tarô de Marsella com os conceitos da psicologia analítica junguiana, me abriram uma direção completamente nova e que eu trilharia alguns anos depois. Ao associar o simbolismo do tarô de Marsella com a psicologia de Jung, ela, além dessa transdisciplinaridade, acrescentou uma dimensão psicoterapêutica à prática da tarologia. Sally Nichols apresenta o tarô como um grande espelho do pensamento simbólico, onde os arcanos ou cartas apresentam imagens arquetípicas do nosso inconsciente. Aluna de Jung no Instituto Zurich, a autora emprega todo o conceitual junguiano sobre individuação, arquétipo, sincronicidade e imaginação ativa, analisando cada arcano maior do tarô de Marsella como representação das diferentes etapas da jornada do indivíduo rumo à transformação e à integração de si mesmo. Foi o primeiro livro de tarô que me apresentou seu potencial terapêutico e apontou para a leitura e a interpretação do tarô como uma técnica de aconselhamento terapêutico. Então, continuei um tempo usando o tarô de Marsella, mas estava se aproximando uma época de profundos estudos esotéricos e terapêuticos, quando ingresso no Colégio dos Magos e posteriormente na Rosa Cruz. Nessa fase, me volto novamente para o tarô cabalístico e passo a usar aquele tarô comprado na livraria Leonardo da Vinci. Esse tarô preto e branco aqui. Estudo inúmeros livros de tarô cabalístico, de diversos autores como Arthur Edward Waite, Eliphas Levi, MacGregor Matters, Aleister Crowley, Robert Wang, Raju Bandhaf, etc. Começo a atender profissionalmente em 1983, quando eu e meu então cunhado abrimos a Govinda Serviços Esotéricos. Nós vendíamos relatórios esotéricos diversos, como interpretação do mapa astral, revoluções astrológicas, sinastria, numerologia, entre outros. Eu comecei a prestar uma consultoria aos clientes
e assim fui conhecendo meus primeiros clientes de astrologia, tarô e terapia floral. Quando começo a atender, ainda uso esse tarô cabalístico em preto e branco, mas um livro mudaria isso. Esse livro aqui, o livro de Thoth, o tarô de Aleister Crowley. Já havia passado minha fase metaleira, mas Mr. Crowley de Ozzy Osbourne sempre foi uma das minhas músicas de metal favoritas. Embora já tivesse lido alguns de seus livros no Colégio dos Magos, como 777 e o Livro das Mentiras, quando meu ex-sogro, Carlos Tribuzzi, um mestre Rosa Cruz e colecionador de livros, conseguiu uma edição em inglês, todo o universo se abriu para mim. Crowley foi um ícone, influenciou os Beatles, é uma das personalidades na capa de Sgt. Pepper, influenciou David Bowie, influenciou as bandas Black Sabbath e Led Zeppelin. Jimmy Page, guitarrista do Zeppelin, inclusive, comprou seu castelo às margens do Lago Ness. Churchill usou um de seus mudrais da besta como símbolo da vitória na Segunda Guerra. Todos eles, além de Fernando Pessoa, seu amigo, Paulo Coelho e Raul Seixas, viam nesse grande iniciado e mago uma inspiração. Esse livro foi desenvolvido depois de Crowley viajar por inúmeros países como China, Índia, Rússia, México, etc., para finalmente aportar no Egito. Lá, recebe mediunicamente um grimório de instruções mágicas denominado Livro da Lei, que apresentava a lei do Novo Éon ou Nova Era, o Aeon de Horus. Foi transmitido a ele por Aiwass, uma entidade que se disse mensageiro dos deuses, e apregoou o famoso "Faça o que tu queres, pois é tudo da lei". Seu livro de Thoth, o tarô, apresenta a sua interpretação cabalística do tarô, em franca associação com o simbolismo astrológico. Sua profundidade e conhecimento esotérico me influenciaram a comprar o tarô de Crowley, dessa vez também na legendária loja Esotérica, em Copacabana, cuja proprietária, Christine, era uma profunda conhecedora dos tarôs. Do início dos anos 90 até uns 10 anos atrás, comprei inúmeros tarôs e baralhos com ela. De 1995 até 2000, trabalhei profissionalmente e me especializei com o tarô de Crowley, que sempre se apresentou como um tarô profundamente certeiro. Um dia, porém, um terapeuta também lendário do cenário terapêutico carioca dos anos 80 até os anos 2000, Juan Carlos Ferriolo, argentino, torcedor do Boca e um dos precursores da técnica de renascimento no Brasil, que atuava comigo em um centro holístico em Botafogo, me perguntou: "Everson", ele sempre errava meu nome, "você joga Crowley, né?" Eu confirmei, e ele completou: "Você é o cara mais equilibrado que joga Crowley que eu conheço." Como eu respeitava muito o Juanito, decidi procurar outro tarô para usar. Voltei a buscar livros cabalísticos de tarô e descobri o terceiro livro que mais me impactou, o Curso Prático de Tarô de Joan Bunny. Nessa fase, minhas buscas estavam me apresentando o tarô cabalístico de Arthur Edward Waite como uma opção interessante de baralho. Embora não fosse tão bonito quanto o tarô de Crowley, era o tarô mais empregado na Europa e nos Estados Unidos, mas relativamente pouco empregado no Brasil. O tarô Rider-Waite, como ficou conhecido por conta do editor, foi o primeiro a ilustrar os arcanos menores. Em meu namoro com essas cartas, li vários livros interessantes, mas esse livro da Joan Bunny me apresentou os arcanos dentro de uma didática que influenciou minhas posteriores formações de alunos em tarologia, bem como minhas apostilas e meu livro sobre o tema. Usando uma linguagem moderna e um esquema com palavras-chave para facilitar a compreensão e a interpretação dos arcanos do tarô, a autora produz mais que um livro, realmente ela consegue produzir um curso completo de tarô. Como disse, todos nós precisamos aprofundar nossos conhecimentos acerca dos temas que nos interessam. Quando conheci a astrologia em 1984, com 16 para 17 anos, ainda não existiam os computadores pessoais para preparar os mapas astrais. Então, os livros eram fundamentais, embora também na época eram poucos os livros sobre astrologia. As coisas mudariam a partir do final de 1985, quando, após um congresso internacional de astrologia no Rio de Janeiro, foram publicados vários livros, especialmente pela editora Pensamento.
Vou apresentar agora 2 livros fundamentais nos meus primórdios dos meus estudos astrológicos. O primeiro livro é o Grande Livro da Astrologia, escrito pelo casal Derek e Julia Parker, e que era distribuído pelo Círculo do Livro. Esse livro me apresentou a astrologia de uma forma totalmente diferente. Vale dizer que me interessei pela astrologia aos 16 anos, depois que uma garota me dispensou, dizendo que nossos signos não combinavam, o que não era verdade. A verdade é que eu era bobo e ela não queria nada, mas isso não importa. Eu achava que a astrologia era horóscopo e nunca tinha ouvido falar em mapa astral, mas depois daquela dispensada eu fiquei intrigado com a astrologia. E um belo dia eu estava na casa da minha tia, que morava no mesmo prédio da tal menina, uma capricorniana, e me deparo com esse livro. É ele que me apresenta a astrologia. Fala sobre sua influência ao longo da história humana nas diferentes culturas. Apresenta um modelo de percepção astronômica que serve de base para o simbolismo astrológico. Me apresentou o mapa astral como principal ferramenta para o trabalho do astrólogo e ainda me ensinou a fazê-lo, pois possui um esquema matemático que facilita os cálculos e ainda conta com uma efeméride, que são tabelas com as posições astrológicas. Enfim, tudo para você montar completamente o mapa astral. Como eu acabei devorando o livro da minha querida tia, um beijo, tia Naldinha, ela me deu essa edição aqui de 1986 em espanhol, para eu continuar meus estudos. Tenho aqui, ó, dedicatória da minha titia. E praticamente todos os meus primeiros mapas astrais foram feitos seguindo suas orientações. Hoje, com os programas de astrologia, ele ficou um pouco anacrônico, embora eu entenda que é importante para todo astrólogo aprender a fazer um mapa astral na unha, por isso sempre indico esse livro. Com ele, você pode calcular uma carta natal, nenhum livro me apresentou uma fórmula melhor. Outro livro fundamental nos meus estudos astrológicos foi O Conhecimento da Astrologia, de Ana Maria da Costa Ribeiro. Outro livro fundamental nos meus estudos astrológicos foi O Conhecimento da Astrologia, de Ana Maria da Costa Ribeiro, que adoro. Ana Maria consegue unir objetividade e profundidade na exposição conceitual dos simbolismos astrológicos, tornando a leitura fácil e fluida, excelente para se consultar ao elaborar suas primeiras interpretações de um mapa. Apresenta ainda a astrologia não apenas como um saber simbólico da personalidade, mas também como um conhecimento dos ciclos naturais e humanos. Foi aqui nesse livro que eu conheci as técnicas de previsão da astrologia. Quem me conhece sabe que não trabalho com o conceito de previsão, mas sim de orientação. A principal técnica de orientação que trabalho, a revolução solar, que é o ciclo de um ano que vai de um aniversário a outro, é um exemplo dessas técnicas que conheci nesse livro. Essa é a dica terapêutica de hoje, especial para os interessados nesse saber simbólico milenar que é a astrologia. Se você se interessa por esse tema, pode começar seus estudos com esses 2 livros. Sempre digo que todo terapeuta deve estudar durante toda a sua carreira profissional, e isso é válido para o astrólogo. Na verdade, vejo a astrologia como um tipo de counseling, portanto como um tipo de terapia holística. Assim sendo, todos nós, alunos e profissionais em terapias, incluindo a astrologia, precisamos montar nossa biblioteca. Tenha a sua também. Vou contribuir, trazendo aqui as minhas dicas de livros importantes para todos os terapeutas. Por hoje é isso. Me segue no canal e não esquece de acionar o sininho para continuar vendo nossos vídeos. Muito obrigado e um grande abraço a todos.